Nação Flamengo começa a resolver suas novelas em contratações. Marcos Braz pode estar viajando para finalmente terminar a contratação de Nicolás de la Cruz. A ideia é que o dirigente rubro-negro desembarque em Montevidéu, no Uruguai, converse com o empresário do Nicolás de la Cruz, se acerte com ele, colha assinaturas oficiais registradas em firma, para que então o Flamengo possa fazer o depósito na conta de Nicolás de la Cruz e este repassar o valor ao River Plate. Vai ser o pagamento integral da multa mesmo, a situação de Nicolás de la Cruz. Com isso, o Flamengo gastaria numa pancada só os 16 milhões de dólares que o River Plate tanto pede pela liberação do Nicolás de la Cruz. Resolvendo a pendência do Nicolás de la Cruz, o Flamengo vai começar a enfrentar europeus na concorrência por 2 jogadores. O Flamengo tem a intenção de se reforçar no sistema defensivo, mais precisamente na sua dupla de zaga. O Flamengo, que perdeu o Rodrigo Caio, quer trazer para o Ninho do Urubu Léo Ortiz e Bruno Mendes. Aliás, o Bruno Mendes foi um nome difícil do Tite concordar. O treinador rubro-negro estava muito receoso sobre a contratação do jogador por não entender que o jogador seria tão importante assim para o Flamengo. Tite preferia jogadores mais habilidosos, que tivessem uma saída de bola melhor e uma versatilidade maior do que a do zagueiro corintiano. Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até dia 31 de dezembro agora de 2023 e depois fica livre no mercado. Depois de Marcos Braz muito insistir, Tite acabou aceitando a contratação do zagueiro. Acontece que a prioridade do zagueiro, que viu a proposta do Flamengo e gostou muito da proposta do Mengão, é a Europa. E aí, o Cacique Medina, técnico do Granada, que já jogou com o Bruno Mendes, fez uma proposta para o jogador que está estudando e pode acabar parando lá na Espanha. Então, o Flamengo tem esse problema com o Granada na concorrência pelo Bruno Mendes. E, na verdade, pessoal, com o Bruno Mendes nem há concorrência. O zagueiro quer ir para a Europa, ainda mais para jogar com um treinador que gosta dele e que ele gosta bastante do estilo. Então, o Flamengo não teria o que fazer caso o Bruno Mendes realmente aceite a proposta do Granada. Seria um jogador a menos para o Flamengo contratar para 2024. Já o Léo Ortiz, Flamengo e Red Bull Bragantino ainda não se acertaram com relação aos valores. Isso porque o Bragantino está esperando que o interesse do Mônaco vire uma proposta pelo jogador. Bragantino sabe que para o Flamengo os valores chegariam no máximo a 7 milhões de euros. Já para o Mônaco, os valores poderiam ser muito superiores. Além, é claro, de não ver o Léo Ortiz jogando contra um clube rival direto deles. Ou seja, Mônaco da França e Granada da Espanha são os empecilhos para que o Flamengo consiga reforçar o seu sistema defensivo. O Flamengo tem muito interesse também no Fausto Vera, meio-campista do Corinthians. O Flamengo quer negociar o jogador com a equipe paulista, mas sem envolver nenhum tipo de troca ou jogador. O Flamengo não trabalha com troca de jogadores, eu venho falando isso para vocês ao longo dos últimos dias. Mas o Flamengo entrou em contato sim com o staff do atleta para saber as intenções do jogador e o jogador viu com bons olhos a ida para o Flamengo. Aí o Flamengo agora precisa se acertar com o Corinthians. Manifestações de torcedores corintianos já começam nas redes sociais, quase que implorando para os dirigentes paulistas manterem o Fausto Vera. Fausto Vera teve uma temporada ruim no Corinthians, o que é reconhecido pelos torcedores. Mas, assim como o Gabriel no Flamengo, Fausto Vera já foi importante em outras temporadas no Corinthians e a torcida acha que ele pode se reerguer e pode vir a ser importante para a equipe do Parque São Jorge. Ainda assim, o Flamengo avalia o nome como peça fundamental para poder ajudar o Eric Pulgar no meio de campo a dar mais solidez no sistema defensivo. Não se sabe se o Pulgar vai conseguir fazer tudo aquilo que fez
em 2023, em 2024 novamente. E o jogador pode se lesionar, vai ser convocado, pode levar cartões e, neste momento, o Flamengo fica totalmente desprotegido. O Eric Pulgar conseguiu se encontrar técnica, tática e fisicamente num meio de campo que, quando o Flamengo está sem a bola, é muito pressionado pelo adversário. O Gerson, que fez uma boa temporada de 2023 com a bola nos pés, sem a bola deixou a desejar no quesito marcação. O mesmo vale para o Mateuzinho, para o Wesley, para o Varela, para o Everton Ribeiro e para aqueles que atuaram pelo lado direito do Flamengo. A tentativa de Fausto Vera é justamente para tapar esse buraco, para fortalecer o lado direito, para dar sustentabilidade para que o Eric Pulgar não jogue sozinho na marcação dos adversários no meio de campo. Thiago Maia não consegue desempenhar o mesmo papel que o Eric Pulgar desempenha. Por isso, inclusive, o Flamengo tem interesse em negociar o Thiago Maia. Corinthians e Internacional de Porto Alegre tiveram a permissão do Flamengo para conversar com o atleta. E o atleta não quer sair do Flamengo. Isso porque as propostas, os projetos de Internacional de Porto Alegre e do próprio Corinthians apontam para um salário abaixo do salário que ele recebe no Flamengo. O salário que ele recebe no Flamengo é muito superior àquilo que os clubes podem oferecer a ele. E esse vai ser um grande problema do Flamengo para fazer a tal da reformulação, que inclusive o Felipe Luiz garantiu em podcasts que é fundamental para o Flamengo voltar a ser forte. Qual jogador com contrato vigente vai querer sair do Flamengo para ganhar um salário inferior em outro clube? É o caso do Thiago Maia, um jogador que vem fazendo aí anos e anos aquém do que se espera de um volante do Flamengo. Já são 2 anos consecutivos que o Thiago Maia não consegue produzir aquilo que se espera dele no Flamengo, mas a gente não vai perdê-lo até 2026, porque ele tem contrato e o alto salário pago pelo Flamengo impede que o jogador saia para outro clube. Então o Flamengo vai acumulando volantes e deixando até mesmo de dar oportunidades a volantes da base por conta de ter que aproveitar o Thiago Maia. Tem, pelo alto salário, você não deixa o jogador assim encostado. Com isso, o Igor Jesus e o Ryan Lucas acabam perdendo a chance de mostrar o seu valor. Que, aliás, eles vão poder mostrar durante a Copinha, durante o Campeonato Carioca. Não é Copinha, não, é o Campeonato Carioca, que é uma copinha também. Afinal de contas, o Campeonato Carioca não dá premiação em dinheiro para ninguém, então é uma copinha. O Flamengo vai fazer o primeiro jogo contra o Audax em Manaus, vai usar a equipe principal, inclusive esse jogo vai ser um jogo treino, preparatório para a excursão que o Flamengo vai fazer nos Estados Unidos, onde vai jogar contra o Orlando City. Os 3 próximos jogos, o Flamengo fará com uma equipe de jogadores do Sub-20, e essa equipe de jogadores do Sub-20 vão ter jogadores que serão pincelados para a equipe principal do Flamengo ou serão negociados por empréstimo ou em definitivo pelo clube. O zagueiro Gabriel Noga, por exemplo, está treinando com o Sub-20, abrindo mão de suas férias para poder voltar forte, poder apresentar um bom futebol durante o Campeonato Carioca para o Tite utilizá-lo nos profissionais. Gabriel Noga, que teve uma lesão muito grave no final do ano passado, pode pintar como uma solução para a zaga rubro-negra, uma vez que eu já falei para vocês que Bruno Mendes e que Léo Ortiz estão sendo cortejados por clubes europeus. Resumo da ópera desta sexta-feira. Flamengo vai a Montevidéu para resolver pendências com o Nicolás de la Cruz e pode ter nos próximos dias o desfecho favorável dessa novela. Nicolás de la Cruz está com uma inflamação, está fazendo tratamento para tentar se despedir do River Plate no dia 22. Pode ser que essa despedida não aconteça se o Brás realmente chegar a Montevidéu nos próximos dias para sacramentar a negociação. Bruno Mendes e Léo Ortiz estão com propostas europeias e o Flamengo fica em stand-by para os 2 jogadores. Essas
são as principais informações dessa sexta-feira. Se você gostou, deixa o seu like, combina o seu like com os comentários, porque isso gera engajamento, é o que o YouTube gosta, é o que o YouTube precisa para que a gente possa crescer aqui na plataforma. A existência do canal para 2024 depende mais de vocês do que de mim. Eu quero continuar informando, mas eu preciso que o YouTube dispare os nossos vídeos para outros torcedores rubro-negros nos descobrirem. E ele só fará isso se você deixar o seu like, se você comentar pra caraca e, é claro, se você cortar o caminho nos divulgando também. De qualquer maneira, eu já sou grato por tudo que vocês fizeram de 2016 para cá. Estou feliz e em paz com meu coração. Tenham todos vocês um excelente final de semana. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras.